prestação de serviço público, importantíssimo, é serviço. Está faltando água em determinado bairro, nós temos que anunciar, dizer por que está faltando água de tal hora a tal hora. Isso é obrigação, né? Vai ser feita uma mudança no trânsito da cidade, por exemplo. A gente precisa informar, a população precisa saber que vai ter que desviar o caminho naquele dia, de tal hora a tal hora, para que possa ser feito o conserto daquela via, né? Conhecimentos gerais, acho que a história pode estar presente numa rádio educativa, sabe? Saúde, em forma de programetes, nas entrevistas, porque a programação ela pode ser restrita, pequena, mas o conteúdo pode permear toda a programação, por meio das entrevistas, no noticiário, sabe? Entre as músicas, comportamento. O assunto de comportamento tem que estar em todos os programas, num noticiário, num programa de entrevistas, num debate, num programa de variedades, pode estar presente. Se trazer pessoas, porque a rádio educativa ela pode trabalhar com muitas questões locais e regionais. Um exemplo assim, que a gente pode citar aqui é o que a Empresa Brasileira de Comunicação tem feito, né? Ela está voltada para a questão pública. Então, a Agência Nacional produz muitos programas que podem ser rodados e são rodados em várias emissoras educativas e públicas, né? Tem o História Hoje, por exemplo, é um programete que tem de 2 a 3 minutos, depende do dia, que é produzido pelos jornalistas lá da EBC e que fala sobre a história hoje. Nós estamos numa data 23 de maio de 2012. O que se comemora? O que tem de importante nessa data para se relembrar? Então são feitos programetes. O que é isso? É conhecimento que é dado para o ouvinte e que às vezes passa despercebido e que numa rádio comercial acaba não dando, né, esse tipo de informação. Informações sobre cuidados que se deve ter em enchentes, por exemplo, né? Tem uma produção enorme no Ministério da Saúde a respeito, na EBC também, campanhas de vacinação, por que se deve tomar vacinação em determinado período. Então, esse conteúdo é importante que se tenha numa rádio educativa, né? Matérias da cidade, né? Também. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, para que serve um arquivo histórico de Joinville. Vou dar um exemplo porque eu já conversei com a diretora do arquivo e nós conversamos sobre isso. Muitas pessoas vão até lá e não sabem o que tem no acervo. Para que eu uso, né, o arquivo histórico de Joinville? Quem pode ter acesso? Né? E, na verdade, é um espaço aberto para todo mundo, para toda a sociedade. Se você está estudando, quer pesquisar, né, um determinado período, quer localizar uma determinada foto, você vai no arquivo histórico de Joinville, entende? Muito mais. Então, essas informações podem estar na programação de uma rádio educativa, a produção cultural da cidade, o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão produzindo, sabe? A diversidade é muito importante numa rádio educativa. E tu tem que pensar, esse conteúdo contribui para a formação do cidadão, então ela é importante, ela pode estar lá. Os teóricos, né, que já estudam rádio há muito mais tempo, tem vários livros a respeito, né? A Lia Calabre fala no livro, a Marlene Blois, Doris Fagunshausen, o próprio Ferrareto. O que eles colocam? O modelo de rádio educativa já surgiu quando a primeira rádio se instalou no Brasil, ou foi criada, né? Que foi de um educador, que é o Edgar Roquette Pinto, que cria a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923. Depois da primeira transmissão oficial no Brasil, apresentando o rádio, ele decide, um ano depois, estruturar uma rádio no Rio de Janeiro. Né? Ele se apaixonou pela mídia, gostou muito e viu o rádio como uma mídia que pudesse contribuir para alfabetizar as pessoas. Imagina, 1923, praticamente metade do Brasil devia ser analfabeta. Eu não sei bem o número, mas o que ele percebe? Que muitas pessoas que não sabiam ler
pelo rádio, teriam as informações que elas não conseguiriam ter lendo, porque não sabem ler. Entende? Então, quem não soubesse ler, ouviria pelo rádio as notícias, ouviria as informações que contribuiriam para ele ser um cidadão de verdade. O Roquete Pinto já tinha essa visão de que o rádio era o jornal falado para as pessoas. Então, ele montou a programação de uma forma que desse... ela tinha um caráter educativo e cultural, principalmente, né? Então ele criou a primeira rádio educativa, na verdade, no Brasil, né? E ele é considerado o pai do rádio educativo. Então a primeira rádio que nós tivemos no Brasil tinha um caráter educativo e cultural, né? Em função do Roquete Pinto. Depois, é claro que essa rádio ela era criada como uma sociedade, com vários amigos em clubes. Era necessário ter recursos para manter a rádio. Tu não consegue só com amizade, com amigos, manter uma rádio. E tem toda uma inovação tecnológica que acaba surgindo e exigindo que a rádio, né, fique melhor. 13 anos depois, ele vê que ele não tem mais como manter a rádio, não tem mais recursos. E ele doa a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro para o governo federal com a garantia de que a rádio continuaria tendo, né, uma linha editorial voltada para a educação e cultura. E aí doa a rádio para o Ministério da Cultura e Educação, que era na época, que é a Rádio MEC. A Rádio MEC é a antiga Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E a Rádio MEC é uma rádio educativa. Se tu sintonizares na Rádio MEC FM no domingo, tu vais ouvir o quê? Música erudita. E música erudita contribui para a formação musical de muitas pessoas. Muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de música. E é uma música de uma qualidade muito boa, interessante, diferente, que numa rádio comercial não vai tocar. Entende? Então, assim, o início da rádio educativa começa com o Roquete Pinto. E é claro que depois da década de 50, começam a surgir realmente as rádios voltadas para a educação. Por quê? Porque eu estava falando das sociedades, as sociedades terminam, né, começam a dispersar porque elas não conseguem manter a rádio e vem a comercialização das rádios. Quando Getúlio Vargas, em 32, diz que as rádios podem ter anúncios publicitários, as rádios vêm uma forma de buscar a publicidade para manter a rádio, para que ela tenha um crescimento, né? Até para manter a equipe, todo aquele trabalho. E a partir daí a gente vê o surgimento das rádios comerciais e continuam os idealistas, aqueles que querem que a rádio seja voltada para a educação e cultura. E aí nós temos um exemplo dos primeiras rádios universitárias mantida, que é uma concessão da rádio universitária, que é a rádio da Universidade em Porto Alegre, que é uma rádio que começa em AM, né, e funciona até hoje, tem mais de 50 anos de existência. E a partir da década de 50 muitas outras surgem, porque aí se estabelece que uma concessão de uma rádio educativa é diferente de uma rádio comercial. E aí as universidades começam a buscar as rádios para o seu trabalho e algumas fundações também fazem o mesmo para ter a sua rádio educativa. Temos exemplos de emissoras que são mantidas dentro de uma fundação, né? Por exemplo, a FM Cultura de Porto Alegre pertence à Fundação Piratini, né? Que é do governo estadual. O que acontece? Como é que ela se mantém? Com recursos que são distribuídos entre todas as secretarias e fundações. Então, ela tem um recurso anual destinado para determinada entidade. Então, a Fundação Piratini recebe do governo estadual uma determinada verba para se manter. É claro que durante muito tempo, e isso está sendo revisto assim, em vários lugares do Brasil, esse valor destinado sempre foi muito pequeno. E aí ele não era suficiente para que se conseguisse fazer a manutenção da rádio, para que se mantivesse uma equipe, né, bem estruturada e para produzir um bom conteúdo. Tu tem que ter equipamentos bons para produzir um bom conteúdo para ser levado ao ar. Tu tem que ter um carro para poder te deslocar para fazer coberturas, entende? Uma coisa vai puxando a outra, mas aí depende de como ela está organizada. O apoio cultural, ele não visa trazer lucros para a rádio, porque tu
não vai crescer. Tu não é uma empresa, tu não precisa daquele dinheiro para te obter lucro, para investir, para crescer, para distribuir mais salários, né? Até por isso se pensa assim, em se ter uma estrutura permanente de equipe dentro de uma rádio educativa universitária, sem estar ligada, não, você só vai ter um salário melhor se nós vendermos mais, entende? Então isso não pode acontecer, né? Tem fundações que vão ter determinado recurso destinado para a área da comunicação, e se tiver uma rádio vai ser destinado para a rádio. O apoio cultural vai contribuir de repente com a manutenção de equipamentos novos, mas não dizer, não, agora nós não temos mais nenhum apoio cultural, nós não vamos ter mais pessoas para trabalhar na rádio, então a gente só vai rodar música. Não pode ter essa correlação, entende? A equipe tem que ser, geralmente são concursados. Nós temos que ter uma equipe permanente, independente do governo que está no momento. A gente sabe que a cada 4 anos trocam os governos. E numa rádio educativa, pública, ela não pode estar atrelada às mudanças, né, políticas, né? Ela tem que ser uma estrutura permanente, que sejam concursados, que tenham salários vão ser recebidos a partir do governo, se for uma rádio ligada ao governo, federal, estadual, municipal, independente disso, entende? Então, é possível, sim.